A minha cidade é bonita, Torres Vedras. A minha cidade tem glória, Torres Vedras. A minha cidade tem história, Torres Vedras. E na minha cidade há memória que tem monumentos históricos, tem locais pré-históricos que na data marca uma terra com uma longa etapa, no qual hoje é diferente dos tempos que se passara com outra gente antigamente. Mas a minha cidade é aquela que à noite fica mais bela com o brilho da luz amarela. Do alto do monte observa-se o buraco gigante. Parece que é tudo tão perto, mas é tudo tão distante. Cidade que tem o seu tempo, cidade que tem mar cinzento, cidade na qual eu frequento. TVD, cidade onde eu nasci. TVD, cidade onde eu tô. TVD, cidade quando morrer é para onde eu vou. TVD, cidade onde não se passa nada, cidade onde eu bato recordes de horas de madrugada em pensamento constante, fazendo o que me agrada no momento, para tapar o vazio dos dias que passam no tempo. Cidade que nos últimos anos sofreu um desenvolvimento na planta estrutural. Cidade de Portugal, cidade do melhor carnaval, cidade da minha infância, cidade da minha residência, cidade que não consigo estar muito tempo à distância. Torres Vedras, cidade que não tinha nada. Torres Vedras, cidade das ruas das pedras de calçada. Torres Vedras, cidade dormitória. Torres Vedras, cidade não universitária. Torres Vedras, cidade da fama do desporto. Torres Vedras, cidade onde eu moro, cidade que eu adoro, cidade que eu exploro. Torres Vedras, não te ignoro, e é de ti que vem esta fonte de inspiração que eu não resisto ao desabafo. Torres Vedras é somente um espaço. Torres Vedras é onde eu faço o que quero, quando quero, e o que faço quando me apetece. Torres Vedras, cidade de relax. Torres Vedras sem stress. Torres Vedras não se esquece. Torres Vedras tem o que merece. Torriense de pura gema, pronto para a posição suprema, seguro do que diz e do que faz. Torres Vedras, cidade do Trilho da Paz. Torres Vedras, 2560. Torres Vedras, Campo da Várzea, segundo C, número 15, cheira MC. Torres Vedras o quê? Torres Vedras é TVD e não há dúvidas. E se duvidas, vem cá ver as nossas ruas e avenidas. Torres Vedras é belo pela imagem do seu castelo. Torres Vedras fica bonito quando tá sol. Torres Vedras fica bonito quando tá chuva. Torres Vedras fica bonito quando é de noite. Torres Vedras fica bonito quando tá de dia. Torres Vedras nunca me deixaria sozinho. Torres Vedras é a cidade do vinho. Torres Vedras, a minha terra natal. Torres Vedras é a cidade mais bela de Portugal. Torres Vedras é maravilhoso. Torres Vedras é a cidade e é um cidadão orgulhoso. One love a todos os torrienses. Torres Vedras, a mim me pertence. Underground Music World. Luís Jorge, Santabra Zambujo, sou de Torres Vedras, nascido em 1983, 17 de maio, estou quase a fazer 30, ou seja, tenho 29 neste momento, e sou um cidadão torriense, corpo e alma presente nesta cidade. Até agora nunca me desloquei para fora daqui, e pronto, aqui estou eu presente. Torres é a minha cidade, mano, e esse som eu inspirei-me nisso, mano, tive alguma criatividade. O som já foi gravado há alguns anos, porque nós já estamos em 2013, o tempo passa rápido, mas é um som que para mim, ouço quando estou em casa e não gosto de mostrar a muita gente. É um som que eu gosto de me inspirar nele e ele traz-me muita coisa boa. É o som da minha cidade. Esse som eu gravei com um grande amigo meu, que é torriense também, vive cá há muitos anos. Ele não é torriense, não nasceu cá, mas praticamente é torriense, que é o Joe. Um abraço para ti, João Fonseca. Foi num antigo clipe dele, pá, era lá o estúdio, mas a letra surgiu basicamente, foi tipo dia de inspiração em casa, um gajo está sempre a ouvir som também. Ali sentado na varanda, a olhar para a minha cidade, de noite e de dia, e pá, em 2 dias praticamente compus essa música. Um amigo meu, o Igor, que também faz esse som, ele também já tinha um som de Torres Vedras, diferente do meu, o meu foi inspirado mesmo nas raízes da cidade, tipo, toca em situações tipo cenas de história. Nós tipo somos uma cidade que, graças a Deus, temos história, temos cultura.
Jorge Guardado da Silva, sou responsável pelo Arquivo Municipal de Torres Vedras, sou historiador. Bem, ao Conselho de Torres Vedras dedico-me há cerca de talvez 20 anos. Termino a licenciatura em 94, mas o que acontece é que quando estudamos História, em qualquer licenciatura, não se estuda a história local de cada município. E quando voltamos para o nosso local de residência, a verdade, o que acontece é que nada sabemos, ou muito pouco, destes locais. E então foi uma aprendizagem a partir daí, quer das monografias clássicas e a partir da investigação. Nos inícios estamos no paraíso. Temos as primeiras comunidades humanas a habitar o nosso território, sobretudo nas praias fluviais quaternárias do nosso litoral, assim como nos vales do Cisandro e do Alcabrichel. Das primeiras referências que nós temos no nosso território à sedentarização das populações são precisamente do Castro São Bojal, que temos uma ocupação permanente desde o Neolítico, prolongando-se para o terceiro milénio, desde o terceiro milénio, se quisermos, e prolongando-se para o segundo milénio, antes do presente também. É uma população que se sedentariza, que se fixa, que desenvolve uma economia agropastoril, é uma estrutura de defesa, são preocupações militares. Provavelmente a localização é estratégica e geográfica, tem a ver com o facto de termos ali a proximidade de um estuário, com eventual porto natural. Era um território, uma costa recortada por várias entradas de mar. Vamos encontrar o mesmo aqui e teríamos aqui, digamos que, eventualmente navegável até ao Castro São Bojal e com relações que permitia depois também relações comerciais e temos essas relações ali atestadas. Estamos a falar sobretudo de povos daquilo que se chama o Mediterrâneo Profundo ou da zona daquilo que mais tarde foi chamado os povos fenícios ou da Índia. Temos a chamada moneta, que é um vestígio que nos dá esse, digamos, cunho orientalizante na colonização do próprio Castro do Zambojal. Galaxy far, far away, a great adventure took place. Há uma aculturação. No fundo, as populações que ocupavam este território, como encontramos anteriormente no Castro São Bojal, vão ser populações aculturadas, quer num caso, quer no outro, por uma matriz orientalizante, mediterrânica, e que vão sofrer essa influência e vão mudar um pouco hábitos de vida. Há uma romanização do território. Neste território, e este território é objeto de domínio árabe a partir de 714,
715, e o que acontece é que o fenómeno da arabização é superior, é maior do que o de islamização. E aí, claro, temos hábitos de higiene, temos o fomento da agricultura, através de uma agricultura até de regadio, tem tudo a ver, inclusive, com o próprio contingente inicial desse fenómeno de conquista da Península Ibérica, oriundo do norte de África, mal ou muito mal islamizado, ou pelo menos menos islamizado, e que pode explicar um outro termo que anda por aí muitas vezes com alguma polémica, que é o termo saloio, que me parece uma leitura pacífica, ter na raiz etimológica Sarawi, e Sarawi é precisamente o habitante do Saara, que tem, sobretudo, que explica desse modo também esse contingente maioritariamente berber que está na conquista no século VIII deste território. As mãos ergueu, 3 vezes ao leme arrependeu, disse no fim de comer 3 vezes, que ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que um estrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, anda à vontade que me ata o leme, é o rei do nosso mundo. A reconquista cristã deste território dá-se então, se quisermos, por uma tomada pacífica do território que cai depois da conquista de Lisboa, mas também, no fundo, o que se altera ou se vai alterar neste território são as élites, uma vez que a população que cá permanecia vai continuar a permanecer. As primeiras referências que temos ao Castelo de Torres Vedras datam da reconquista por Afonso Henriques, em fontes cristãs, e naturalmente que as funções associadas são sempre funções militares e de defesa. Ora, grande parte dos monarcas medievais passaram pela então Vila de Torres Vedras e a partir dos finais do século XIII há uma preocupação de construir um paço régio em Torres Vedras. Naturalmente não falamos, como à partida poderá ser entendido, de uma fundação ex nihilo de raiz, mas falamos de um aglomerado de casas que já existiam, com o acrescentamento de outras, que há preocupação por parte da rainha mãe de Dom Dinis, Dona Beatriz, de aqui fundar o seu paço a partir de 1293 e que se vai prolongar pela primeira e segunda décadas do século XIV. É aqui, do ponto de vista cronológico, as origens do paço das rainhas ou do rei. Ele era designado de uma ou de outra forma, consoante fosse o rei ou a rainha, o então senhor de Torres Vedras. É precisamente neste paço que, em 1414, vai ter lugar um Conselho Régio esse que vai decidir a conquista de Ceuta. De certo modo, e dessa forma, Torres Vedras encontra-se ligada àquilo que alguém quis chamar o primeiro fenómeno da globalização. Isto é, as origens da conquista de Ceuta, que convencionalmente dá origem aos descobrimentos e à expansão portuguesa no mundo, tem origem, se quiser, essa decisão em Torres Vedras. Torres Vedras veio a ser um território de rainhas, sobretudo no período anterior, à volta de 1279 anterior, por dote de Dom Afonso III, que doa Torres Vedras, direitos sobre Torres Vedras, a Dona Beatriz. Na verdade, o que acontece é que, por casamento, muitas vezes determinados conselhos são atribuídos às rainhas e depois de uma certa tradição são os mesmos que vão sendo atribuídos às rainhas. Aqui, na região extremanha, o que vai acontecer é que Alenquer, tradicionalmente Alenquer, Torres Vedras e Óbidos são terras de rainhas. Ora, há uma intenção inicial de fundar um convento de ermitas de Santo Agostinho em Torres Vedras em 1266. Ora, tal só vem a acontecer um século depois, isto é, em 1366, no reinado de Dom Pedro, conhecido como Justiceiro. O convento surge na Várzea Grande, em Torres Vedras. Na sua origem, isto é, recuando ao século
XIII, e se tivermos presente a fundação dos Ermitas de Santo Agostinho de Penafirme em 1226, trata-se de um grupo originário da Itália, da Toscânia, da região toscana, e que, no fundo, vem com novos ideais naquilo que, à altura, do ponto de vista da sensibilidade religiosa, da espiritualidade, era entendido como uma novidade medieval. Foi precisamente aqui, isto é, no convento de Nossa Senhora da Graça de Torres Vedras, que nos últimos 10 anos de vida, precisamente entre 1412 e 1422, foi seu prior Frei Gonçalo, que era oriundo de Lagos e que vem a ser beatificado em 1778 pelo Papa. Ora, São Gonçalo, depois da sua morte, no fundo, ganha qualidades taumatúrgicas. Segundo a tradição, ele morre já, eu diria assim, com odores de santidade. Digamos que é tornado santo quase imediatamente por vontade popular, a que se associa um conjunto de milagres entre, sobretudo, a maior parte em Torres Vedras e em 1489 e 90, mas também temos outros milagres junto a Lagos. Ora, naturalmente, que importava à Ordem dos Ermitas de Santo Agostinho, de facto, incutir algum peso e dar valor, valorizar, no fundo, esta casa, quando tinha sido fundado, em 1474, o convento de Santo António de Varatores. E havia aqui, de facto, uma tensão e tinha captado uma maior influência, não apenas espiritual, mas social, uma vez que as classes mais elevadas estavam a procurar como última morada o convento de Santo António de Varatores. E face a alguma perda de influência espiritual, mas não apenas, também social, haveria que valorizar o convento dos Ermitas de Santo Agostinho, aqui em Torres Vedras, e daí também ter sido importante esse papel dos milagres. Quando falamos de Torres Vedras medieval, falamos naturalmente de uma economia de autossuficiência, o que não quer dizer que não houvesse a compra de produtos externos, nomeadamente no grande mercado de Lisboeta, para onde, por exemplo, Torres Vedras escoava já no século XIII o vinho. Ora, há aqui uma relação muito grande entre o campo e a cidade, onde estamos num pequeno espaço urbano que vive naturalmente daquilo que os campos produziam, e estamos a falar de uma alimentação medieval que assentava na trilogia cereais, pão que está associado aos cereais, o vinho e o azeite. Ora, é do campo que, no fundo, que vivem a maior parte destes homens. Mas outras atividades começam a desenvolver, nomeadamente associadas ao artesanato e ao comércio, no século XIII e, sobretudo, na segunda metade do século XIII, onde vamos encontrar mercadores, mas também outros artesãos, como oleiros, peliteiros, associado à indústria dos cortumes, soqueiros, ferreiros, carpinteiros, toda uma panóplia que faz parte, no fundo, das cidades e das vilas medievais e que contribuíam para um desenvolvimento económico, a que está naturalmente associado, por exemplo, a fixação ou a atribuição de carta de feira por Dom Dinis a Torres Vedras no ano de 1293.
Já tenho. Sabemos, não apenas para o território de Torres Vedras, como para o território nacional, que é durante o reinado de Dom Dinis, e sobretudo a partir da década de 90, que se começa a desenvolver quer a plantação, o cultivo da vinha, quer, naturalmente, a produção do próprio vinho, porque é isso que visa. Ora, em Torres Vedras também ter-se-á passado o mesmo, e a partir de finais do século XIII e inícios de XIV aumenta de facto, aumenta o número das terras de vinha, do cultivo da vinha, e a partir de então temos o aumento dessa cultura que vem de certo modo caracterizar, quer do ponto de vista medieval, quer em tempos posteriores, no fundo, a paisagem torriense. Numa sociedade marcadamente hierarquizada, naturalmente aquilo que marcava o dia de cada indivíduo era também o seu estatuto social. E para um guerreiro, um nobre, era no fundo o exercício das armas e, de certa forma, o ócio que marcaria o seu dia-a-dia. Naturalmente, quando falamos dos laboratórios, isto é, dos trabalhadores, das gentes do povo, era o seu dia inteiro de trabalho, e o dia inteiro era da dimensão desigual, consoante o ciclo anual, isto é, o tempo do sol, desde o nascer do sol até ao pôr do sol, quer estivéssemos a falar dos mesteres, quer estivéssemos a falar dos diversos trabalhos agrícolas. É um tempo, diria, rural, é um tempo lento, é um tempo que é marcado pela própria natureza. Ora, é um tempo que, de certa forma, começa a ser ultrapassado a partir de finais do século XIII e XIV, com a introdução do relógio nas cidades. Mas o relógio é, sobretudo, um elemento, como dizia, urbano, e então vai trazer um novo tipo de forma de olhar o tempo. O dia permite que o dia passe a ser divisível por 24 horas. Permite medir o tempo. O que quer dizer, aquela noção começa a forjar-se, aquela noção de que tempo é dinheiro, e isto é importante para uma economia de negócios, para os homens dos negócios. E, precisamente, até para lembrarmos que o negócio é precisamente a negação do ócio. Isto é importante para os homens que são os mercadores, para os homens urbanos. Cria-se, assim, de certa forma, um tempo que se sobrepõe e que se opõe ao tempo rural, que é um tempo urbano, um tempo citadino, um tempo que é mais rápido, um tempo que custa dinheiro, um tempo que é medível. Essa conotação social é sobretudo porque quem segue o tempo marcado pelo relógio é o mercador. Estamos a falar do burguês, estamos a falar de alguém que tem um estatuto social mais elevado. Por outro lado, não apenas porque o tem do ponto de vista das posses económicas, mas também porque é um vizinho, é um habitante da cidade. Por outro lado, ainda que o mercador venha a beneficiar desta nova forma de medir o tempo, contrapondo-a e rejeitando, de certa forma, o tempo natural, não deixou de ser alvo de crítica por parte da própria Igreja, que nunca viu, ou no início não viu, o próprio relógio com um bom sentido, uma vez que muitas vezes estava associado à medição do tempo os empréstimos a juros, e vindo eles naturalmente, eles mercadores e judeus, alguns deles, a ser acusados de usura, porque no fundo a usura correspondia, quando associada a empréstimo de dinheiro com juros, esse capital renderia mais tanto. No fundo, como se estivessem a vender o tempo, e o tempo era pertença de Deus. O que nós sabemos é que a partir de Afonso III, sobretudo, II, Afonso III, nós temos uma complexificação da administração. A multiplicação desde a década de 20, 30, do século XIII, de outros funcionários régios, como o tabelião, e nós temos um grande número de tabeliães
no espaço torriense com ligação a Lisboa, provavelmente é daí a origem do próprio topónimo Ponte de Rol, do Rol, Raul, um tabelião régio que terá mandado erguer em nome do rei uma ponte, mas como homens que dominavam a escrita e que eram em número escasso, também muitas vezes estavam sujeitos à corrupção. De certa forma, onde está o homem também não deixa de estar a corrupção e essas práticas também nós conhecemos desde o período medieval. Vamos encontrar os tabeliães dentro da mesma família. Por outro lado, também podemos dizer que é por conhecimento pessoal. No fundo são também determinadas famílias que andam em torno daquilo que vai ser a corte, vai ser em torno do rei e vão ser objeto de nomeação por conhecimento. Já não serve. E outro algibeiro. Alada ponta ao sol. A inícios do século XIX, Napoleão Bonaparte, precisamente em 1804, assume o poder, tem um grande desejo de criar um império, transformar a França num império, sendo ele o imperador dominando toda a Europa, e o que vai acontecer é que havia, no fundo, uma certa tensão europeia entre a França e a Inglaterra que, de certa forma, tinha uma supremacia face à França na Europa, como então e hoje quem dominava economicamente também tinha um domínio político, e assim acontecia com a Inglaterra, a saída de uma revolução industrial. Ora, para que de certo modo, esse domínio inglês na Europa ficasse de certa forma contido, Napoleão vai decretar o bloqueio continental. O que é isso? É, no fundo, o encerramento dos portos europeus e obrigando todos os outros reinos a encerrar os seus portos aos navios e, deste modo, às mercadorias inglesas. E é então que, por parte de Portugal, é tomada inicialmente uma atitude de alguma neutralidade, isto é, não respondendo diretamente ao imperador, não esquecendo que nós tínhamos desde o século XIV, desde 1386, o célebre Tratado de Windsor com a Inglaterra, o tratado ou a aliança mais antiga entre dois reinos e na Europa, uma aliança de amizade. E então havia, naturalmente, segundo a história, uma certa tendência para privilegiar o lado inglês face ao lado francês e Portugal procurou uma certa neutralidade, pelo menos até que foi possível, até que tivemos a primeira invasão. Eu devo dizer que chegam a Lisboa as tropas de Junot a 30 de novembro de 1807 e a vitória no final da primeira invasão é com a ajuda dos ingleses, nomeadamente com Wellington, depois das célebres batalhas da Roliça e do Vimeiro, e a 15 de setembro de 1808 são remetidos para a França. Temos uma segunda invasão no ano seguinte, em 1809, desta vez comandada por Soult, que se restringiu sobretudo ao Val do Douro e ao norte do país e que também vai redundar, eu diria assim, numa vitória desse general que era Wellington. No final da segunda invasão, esperava-se uma nova, e aí pelo meio tivemos a construção das linhas de Torres Vedras e tivemos de facto a terceira invasão. Vão aqui permanecer na frente até entre 14 e 15 de novembro e 19, data da retirada, e iniciam a retirada de 4 para 5 de março, passando a fronteira a 4 de abril de 1811. Os espaços por onde passava qualquer exército, sublinho, qualquer exército, fosse ele francês, fosse ele português ou inglês, era sempre um fator de destruição. Ora, estamos num período de guerra, a guerra por si só é um dos cavaleiros do Apocalipse que traz um conjunto de consequências consigo, mas também de fomes, de tortura, que as populações eram alvo por parte do exército quando passavam, e poder-me-ão dizer, mas a verdade é que com a política de terra queimada há um esvaziamento, há de certa forma uma desertificação do território. É verdade, mas as fontes
falam muitas vezes daqueles que não tiveram tempo de fugir, e nomeadamente os doentes, os entrevados, os idosos, esses permaneceram nas suas casas. E muitos deles foram vítimas duplamente, uns da tortura, outros foram vítimas da fome, e muitos deles, quando retornaram as populações depois de março de 1811 às suas casas, o que aconteceu foi muitos encontraram-nos mortos, outros famintos, miseráveis. São as expressões dos próprios documentos. Naturalmente que acontece em Torres Vedras aquilo que aconteceu também noutros concelhos portugueses. Há um crescimento na população de um certo sentimento anticlerical. Há a substituição, e nós assistimos também em Torres Vedras a isso, a substituição das festas de cariz religioso por festas de cariz profano, republicanas, democráticas, cívicas, de engrandecimento agora, em vez dos santos, ou de festas de caráter religioso, as chamadas festas cívicas, associadas muito, por exemplo, ao movimento dos grandes centenários, desde Camões, desde a viagem de Vasco da Gama para a Índia, ou como a festa da árvore, substitutivas de festas religiosas, ou ainda, que eu considero uma festa do novo regime em Torres Vedras, uma festa cívica, uma festa popular, porque profana, porque democrática, onde participava de forma espontânea o povo, o Carnaval. Pronto, e bem-vindos ao Carnaval. Hoje, dia 8 de Fevereiro, começou aí mais uma etapa, mais um Carnaval em Torres Vedras. O tema deste ano é reciclagem. Vivo o Carnaval desde que nasci, porque sou torriense. Pá, já falhaste algum? Nunca falhei nenhum, graças a Deus. Sempre estive cá, presente em todas as noites, presente em todos os cursos, diurnos e noturnos. Pá, trabalho nessa área do Carnaval há uns anos já. Desde 2006 então comecei a efetuar, a ser o manager a quase os cabeçudos. Em 2005 já andavam uns colegas meus e pronto, isto passou de gerações em gerações, até que chegou à minha altura de eu agarrar naquilo que gostava desde criança e hoje dou-me ao luxo de praticamente sou eu que visto os bonecos, sou eu que elaboro alguns bonecos, falando com a organização, mudando algumas figuras, porque esses bonecos que vou-te apresentar daqui a nada, Rafael, já tem 12 anos.
e porque o dinheiro não estica e sabemos que todos estamos em crise, a organização do Carnaval decidiu o tema reciclagem, reciclar o material que já havia feito. Lá dentro cruzas, estás a ver? Passas este neste e esta neste, na ponta daqui, estás a ver? Mas apertas à tua maneira. Mais força. Este sítio é para voltar, hein? Tenho aí amigos a virem, uns dos Açores, outros de Londres, chegaram ontem. Epá, e quem é torriense vive aquela cena de mal dorma quase para estar presente sempre à noite, seja de dia, seja de manhã, porque normalmente dizem, e é verdade, em Torres Vedras a vida são 2 dias e o Carnaval de Torres são 6. Pá, há que aproveitar. Quanto é que isto pesa, pai? É pá, aí 12 quilos. Sozinho não é fácil pôr um boneco destes, estás a ver? Mas que o pessoal, como já anda cá há mais anos, já está habituado, a cena é diferente. Já está aí o meu boneco. Esse é o Carnaval. Os carnavais que eu tenho no currículo são todos, basicamente, não é? Os meus pais adoravam o carnaval e mascaram-me desde miúdo. Tenho aquela série de fotografias de todos os anos de máscara diferente e sempre gostei disto. Acho que faz parte de ser torriense, faz parte de estar à espera do carnaval aqueles meses antes, ou seja, nós temos o Natal, a passagem de ano e a partir daí é carnaval. E já está, e agora posso pôr a simulação, mas isto eu não vou andar com isto aqui dentro, mas é assim que funciona. Não é que eu acho que não sei no roxo, O rei do carnaval é alguém que tem a missão de manter a tradição, tem que haver uma figura de proa para isto, não é? Faço parte de toda a máquina que é o Carnaval de Torres, respeitando a tradição. Fazei vir perante nós o servo do Carnaval de Torres, que ungido pela folia será rei deste Carnaval mais português de Portugal. O mais português de Portugal. E temos rei. Manifestos, probatum, és que sois ungido pelos sinais da folia, da nobre e muito gentil gesta do Carnaval de Torres. E por isso, em nome dos súbditos passados, presentes e vindouros, vos outorgamos este privilégio de seres rainha
do Carnaval de Torres e fiel guardião do espírito com o nome de Dom Coelhone, esfolado in Teotutano. O Carnaval de Torres é o mais português de Portugal porque seguimos a tradição. Quer dizer, é difícil, não vamos dizer que o Carnaval está igual ao Carnaval que existia há 90 anos, claro que não, mas tentamos seguir os mesmos moldes, com a sátira, com o corso, com o facto da rainha ser um homem, porque o Carnaval tem quase 100 anos de tradição e vem do tempo em que as senhoras não faziam o Carnaval, viam o Carnaval passar das janelas. E então a corte foi criada nessa altura em que arranjaram uma rainha que era um homem. Como é que tu chegaste à rainha? Foi por convite. Convidaram uma antiga rainha que teve cá há 20 anos. Telefonou-me um dia a dizer que gostava de falar comigo e disse que a intenção dele era que fosse eu a substituí-lo. Foi unânime, através na altura da confraria. Muitas das pessoas da confraria não me conheciam, mas acreditaram na palavra da antiga rainha e posso dizer que chorei, não é? Fiquei com as lágrimas nos olhos, porque eu, como torriense, é uma honra enorme poder ser a rainha do Carnaval de Torres, apesar de dar muitas dores no corpo. Não é assim muito fácil? Não é fácil, mas a malta diverte-se, é giro, acaba por ser gratificante. O servo do Carnaval de Torres, que ungido pela folia, será a rainha deste Carnaval mais português de Portugal. Princesa, prostai-vos em genuflexão perante a grandeza do Carnaval de Torres, o mais português de Portugal. Muito bom mesmo. Isto são mesmo aquelas coisinhas de casal. É aqueles miminhos que costuma ficar aqui, com isto de também parede. fica tenso. Leva aqui com os dedos e depois. Exatamente. Tá bom, pá. As pessoas pensam que isto é fácil, mas não é. Isto não passa só por estar lá sentadinho no carro a dizer adeus, não é? Temos muitas solicitações, temos que requisitados para muitos sítios, entrevistas, discursos, temos que estar um bocadinho presentes por toda a parte, temos que saber estar com toda a gente, porque o Carnaval é para todos, não é para o A, nem para o B, nem para o C, é para os de Torres, é para os de fora, é para quem gosta de folia, para quem gosta de divertir. Este é o grande povo. Iremos agora entregar a chave ao nosso Presidente da Câmara Municipal com muito prazer e com muita honra. Burra para a frente e Carnaval! É tudo no Carnaval mais português de Portugal! Viva o Carnaval de Torres! Viva o Carnaval de Torres! Viva! Vivam todos os grupos! Vivam os ministros e matrafonas! Viva a Real Confraria! Viva a Osga! Vivam as Lúbias! Viva! 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 Decreto aberto o Carnaval de Torres! E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as suas que ele teve, mas só aqueles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração, que se chama coração, que se chama coração.
dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Senhora, faz favor. Ok, mas este ainda não Isto tem. é tudo papelão, mas hoje já se faz muito em fibra. Exato. Ouça, já faço isto este ano 66 anos. Bem, começou com que idade? 66 anos. Comecei com 17. Começou com 17 anos? Pois, porque isto é um trabalho que se faz todos uns meses, não é? Exato. E então eu nessa altura gostava, ia lá muito e então começou. Isto primeiro tem que ser tudo moldado em barro. Depois dele feito em barro, vamos supor, isto faz de conta que é o barro, não é? Exato. Depois com folha de falanges toda à volta, ao meio do cabeçudo, que é para quando depois meto o gesso, já agora já estou a fazer o molde, depois a pita para ele ficar mais consistente, tirar as folhas para ficar com duas partes, a frente e a traseira. Então é mesmo cá de Torres Vedras? É mesmo Torres Vedras. Nascido e criado? Nascido e criado. Mesmo aqui na cidade.
outra não. Sei lá, a cidade era diferente, nós andávamos bem de bicicleta, jogávamos bem às escondidas aí tipo nas parcetas, aí nos becozinhos. Eu passei a minha infância, tipo, a minha creche foi no Castelo, num sítio muito histórico de Torres Vedras, era mesmo lá dentro, junto à igreja. Depois saí da creche, fui para a escola primária, a escola do avião, que é no centro aí da cidade. Era assim basicamente, então a minha infância tipo, passava um bocado tipo, por roubar aí fruta, aí tipo nos quintais, aqui onde estamos a passar neste preciso momento, isto existe aí há uns 5, 6 anos, esta variante, aqui a gente chamava a Fonte da Pipa. Era um caminho que vai dar às outras terrinhas que se aproximam de Torres, seja Paúl, seja... íamos ir ali junto à Fonte Grada. Pá, e aqui havia sempre muita estufazinha, que hoje em dia foi tudo devastado por o alcatrão e por o cimento, por esta selva de betão que isto está a criar. A cidade sofreu um grande desenvolvimento e eu senti isso na pele, porque eu nunca saí daqui. Tenho bem amigos meus que são de cá, mas uns vivem em Londres, man, outros estão nos States, man, outros estão... whatever, man. E eu sempre permaneci aqui, man, sempre, man. Saí de férias, estás a ver? A minha mocidade foi aqui onde eu tenho as minhas raízes, Rafa, como te disse há bocadinho. E o hóquei mexeu com a minha juventude toda, Rafael. O hóquei está implantado nos meus amigos todos, aqueles que eu posso chamar de amigos da minha infância. Que se não fosse eu, era outro, jogava hóquei, até amigos, ou tipo conhecidos, que viviam já na parte que a gente chamava a Zona Rica, na altura, né? Ali a Zona da Física, ali para cima, que era onde havia mais prédios novos e isso. E pronto, nós éramos da escola, éramos rivais, e eles também jogavam hóquei. E depois uns eram da Física, outros eram do Sporting Torres. Era engraçado quando havia os torneios, o mítico torneio da cidade de Torres Vedras, de hóquei, patins. Pá, e quando eram os jogos da Física, Sporting Torres era tipo alta rivalidade, não é? Tipo, imagina um Benfica Sporting, imagina um Guimarães Braga, era igual, tipo, nós adeptos, putos, aquela cena de rivalidade. Passava bastante tempo a ouvir rodas a travar, bolas a bater nos placares, porque lembro-me bem, tipo, todos os meus amigos jogavam hóquei, o Zeca Pinto treinava a maior parte das equipas do hóquei. José António Alves Clima Pinto, tenho 72 anos, sou casado, tenho 3 filhos e já tenho também 3 netos.
Vitor, então há quanto tempo é que treina crianças? Já treino crianças há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Fui um dos mentores das formações das escolas do Hóquei Patins e Touros. Juntamente com outros rapazes bastante importantes. Eu quero realçar aqui um trabalho também muito importante do Pedro Rosado, aqui de Miranda. Também, não bates a bola. Sempre procurando que a formação seja como tema principal que o clube necessita para que possa haver uma boa formação e atletas de boa qualidade para um dia poderem enverdar com a camisola principal do clube. Sou completamente amador. Posso dizer que não ofiro aqui qualquer vencimento. Sou membro da direção também. Penso que o meu trabalho aqui é colaborar com o clube. Graciosamente o clube ainda tem muitas dificuldades financeiras e essa razão leva a que eu continuo aqui a ajudar o clube apenas gratuitamente. Há 40 anos? Sim, há 40 anos. Bem, o pavilhão de Sporting Torres tem histórias giras. Eu lembro-me de muitas vezes irmos para os treinos, em que o campo estava normal para se poder treinar, e depois, passado um bocado, isto mais nos períodos de inverno, chovia torrencialmente. Nós inventámos mil e uma coisas, desde aspiradores elétricos, desde rotos para andar lá a tirar água e os miúdos todos a ajudar com entusiasmo, porque queriam era calçar os patins, queriam ir para lá treinar e, portanto, ali não havia... Ninguém se negava a nada para ajudar e para que a gente conseguisse fazer uma coisa. E nisto também me nasceu a ideia de que conseguiríamos cobrir aquele espaço. Esse projeto era a construção de um pavilhão, lógico, dado que a propriedade não era do Sporting Clube Torres, carecia de autorizações do senhorio para que se pudesse fazer lá um pavilhão devidamente. Essa parte seria realmente bastante difícil de se conseguir e dada essa necessidade
decidimos que iríamos fazer aquela estrutura à revelia do senhorio. Foi mesmo assim, não tivemos qualquer dúvida. Fomos junto de um advogado em Torres saber das condições em que o poderíamos fazer. E não o fizemos de qualquer maneira, fizemos tudo com o preto no branco, dado que eram precisas licenças, eram precisos responsáveis para a construção desse pavilhão, e nós lá conseguimos todas esses pedidos. O pavilhão, para ser feito, foi combinado nas reuniões de direção, e aí teve uma história bastante engraçada, e que levou algum tempo a que as pessoas começassem a aquecer os motores para que a gente conseguisse fazer aquele pavilhão. Eu, a dada altura, numa das reuniões, depois de já termos deliberado como é que aquilo ia ser feito, aquilo ia ser feito nas nossas instalações que tínhamos na Porta da Várzea, que era um restaurante do qual o Sporting fazia grande parte das suas receitas para movimentar toda aquela miudagem do hóquei, que era um restaurante chamado Lagartinho. Foi ali, nessas instalações, durante o período em que a feira não se realiza, que foi construído o pavilhão. Contratei 2 indivíduos residentes ali mesmo ao lado de nós, no Sporting Torres, que nos levaram 120 contos por cortar, soldar e fazer todas as asnas do pavilhão. Tudo o resto seria feito por nós próprios diretores, e assim foi. Agora, o arranque daquilo foi realmente difícil. Foi difícil porque nós tínhamos planeado aquilo para o final de uma época, dado que em setembro arrancava a nova época. Então tínhamos que ter aquilo tudo preparado já para depois chegarmos, montarmos. Fomos ampliar o campo para 40 metros por 20. A obra foi muito maior porque tivemos que fazer betonagem, tivemos que fazer sapatas, tivemos que fazer uma série de coisas. E tivemos que destruir tudo o velho que lá existia. Que aí foi onde começou os grandes problemas. Eu lembro-me que nas primeiras vezes que marcámos reuniões para ir fazer esse trabalho, eu fui a única pessoa que apareci. Não apareceu mais ninguém. Então eu um dia decidi sair da minha loja, fui para o Sporting às 4 da tarde com uma rebarbadora e deitei tudo abaixo quanto existia de ferro e de vedações que existiam à volta do campo. E a partir daí, na reunião seguinte, meus amigos, agora, se não deitarmos mãos à obra, o Sporting com certeza que vai acabar. Não, já nem tem o velho, nem vai ter mais nenhum. Ou as pessoas aparecem, e foi. E efetivamente, a partir daí, as pessoas começaram a aparecer e começámos a erguer. Não faltam neste momento instalações, boas instalações esportivas. Felizmente que o Sporting Torres foi um dos clubes bafejados um pouco com sorte e conseguiu resolver o seu problema com a feitura da nova estrutura desportiva, que muito veio beneficiar a cidade de Torres e veio conseguir imprimir a este clube, hoje com quase 82 anos, salvo erro, de vida, e que estará agora para as curvas para fazer uma nova etapa, já que a gente até consideramos que este ano, faz conta, foi o novo ano zero do Sporting Torres, dado o arranque com a dinâmica que conseguimos impor de um clube que estava em condições tremendas de dificuldade a toda maneira, muito difícil de se conseguir gerir, sem receitas, com algumas dívidas. Mas esta direção abraçou aquele projeto com muita vontade, com muita genica, e junto da Câmara Municipal, que felizmente há bastante tempo tem apoiado os clubes, não tenho dúvidas nenhumas, e que deu agora um grande impulso
para que o Sporting Torres desse um salto positivo e que veio pôr este clube novamente numa tentativa de vir a ser um dos grandes baluartes do desporto torriense. Nós, eu gosto de fazer coisas quando me sinto dentro delas e, portanto, sou muito afincado nesse aspecto, quer dizer, não desarmo facilmente a qualquer adversidade que eu possa ter, de que as coisas não foram tão bem como eu gostava. Isso para mim muitas vezes não é motivo para eu abandonar aquilo. Penso que isto é uma das razões pela qual eu consigo manter esta minha vida junto da modalidade. Penso que um indivíduo que se dedica a uma determinada coisa destas tem que ter algum tempo de liberdade, ou tem que o criar dentro de si próprio. Eu diria que eu também, se calhar, teria muita coisa que fazer, mas pronto, como tenho esta paixão, acabo sempre por arranjar algum tempo para poder estar junto disto. Haverá sempre alguém com vontade e com paixão pelas coisas que faz. Gosto de pessoas que lutam por a cidade, percebes? Que tenham orgulho de serem torrienses. Tipo, eu ao fim e ao cabo tenho orgulho naquilo que faço por Torres, mano. Quando chega tipo a alturas do carnaval, tipo trabalho, estás a ver? Trabalho para Torres Vedras, trabalho para a cidade, faço a feira anual que a Câmara cria. Gosto de me incorporar nesta cidade. As Torres acho que falta um bocado disso, meu. Falta serem mais unidas em torno de nós, da cidade, darmos mais valor àquilo que nós temos na realidade, porque nós na realidade temos muita coisa. Dentro de Torres temos muita coisa. Acho que não precisas basicamente deslocar daqui para teres nada, tipo, percebes? Tens aqui tudo.
A minha cidade é bonita, Torres Vedras. A minha cidade tem glória, Torres Vedras. A minha cidade tem história, Torres Vedras. E na minha cidade há memória que tem monumentos históricos, tem locais pré-históricos que na data marca uma terra com uma longa etapa, no qual hoje é diferente dos tempos que se passara com outra gente antigamente. Mas a minha cidade é aquela que à noite fica mais bela com o brilho da luz amarela. Do alto do monte observas o buraco gigante. Parece que é tudo tão perto, mas é tudo tão distante. Cidade que tem o seu tempo, cidade que tem mar cinzento, cidade na qual eu frequento. TVD, cidade onde eu nasci. TVD, cidade onde eu tô. TVD, cidade quando morrer é para onde eu vou. TVD, cidade onde não se passa nada, cidade onde eu bato recordes de horas de madrugada em pensamento constante, fazendo o que me agrada no momento, para tapar o vazio dos dias que passam no tempo. Cidade que nos últimos anos sofreu um desenvolvimento na planta estrutural. Cidade de Portugal, cidade do melhor carnaval, cidade da minha infância, cidade da minha residência, cidade que não consigo estar muito tempo à distância. Torres Vedras, cidade que não tinha nada. Torres Vedras, cidade das ruas, das pedras de calçada. Torres Vedras, cidade dormitória. Torres Vedras, cidade não universitária. Torres Vedras, cidade da fama do desporto. Torres Vedras, cidade onde eu moro, cidade que eu adoro, cidade que eu exploro. Torres Vedras, não te ignoro, e é de ti que vem esta fonte de inspiração que eu não resisto ao desabafo. Torres Vedras é somente um espaço. Torres Vedras é onde eu faço o que quero, quando quero, e o que faço quando me apetece. Torres Vedras, cidade relax. Torres Vedras sem stress. Torres Vedras não se esquece. Torres Vedras tem o que merece. Torriense de pura gema, pronto para a posição suprema, seguro do que diz e do que faz. Torres Vedras, cidade do Trilho da Paz. Torres Vedras, 2560. Torres Vedras, Campo da Várzea, segundo C, número 15, Cheira MC. Torres Vedras o quê? Torres Vedras é TVD e não há dúvida.